Bom, boa tarde a todos. Sou Marcos Batistella, secretário-geral da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, presidente da Associação dos Procuradores do município de São Paulo. Agradeço a presença de todos e queria apresentar para vocês a nossa conferencista da tarde, a doutora Daniela Copete Cravo, que é procuradora do município de Porto Alegre, doutora e pós-doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretora acadêmica da Escola Superior de Direito Municipal, coordenadora do Grupo de Trabalho de Implementação da LGPD na PGM de Porto Alegre e representante da PGM de Porto Alegre no Grupo de Trabalho de Implementação da LGPD no município de Porto Alegre. O tema da tarde, como a apresentação da nossa conferencista já indicou, são os diálogos entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada, Dr. Marcos, por essa recepção, por essa apresentação aqui no Congresso Brasileiro dos Procuradores Municipais. Meus agradecimentos por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde para falar de um tema tão importante. Recentemente, a nossa Lei de Acesso à Informação completou 10 anos desde quando foi publicada. Claro que ela entrou em vigor no ano de 2012, mas foi em 2011 que ela foi publicada. Então, temos aí 10 anos de Lei de Acesso à Informação e, infelizmente, o tema não avançou tanto quanto a gente deseja que esse tema tivesse avançado. E queria agradecer também a NPM, parabenizar a associação por esse evento tão importante, em que a gente tem a possibilidade de compartilhar conhecimentos, aprender com os nossos colegas, porque a trajetória é difícil e cada vez mais os assuntos são mais complexos, cada vez mais as consultas jurídicas são difíceis. A sociedade hoje em dia está muito complexa, os negócios são complexos. E por isso é super importante que a gente esteja aqui reunidos. Então, parabéns a todos os conselheiros, diretores, presidente, e fico muito feliz em estar hoje aqui com vocês. E posto isso, então, e dando início à nossa temática, eu queria trazer um ponto super interessante a respeito da própria aplicação da Lei de Acesso à Informação e o que mudou ou o que veio a trazer discussões principalmente com relação à transparência, seja transparência ativa ou seja transparência passiva, o que mudou frente à entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, assim como a gente teve um grande marco nas instituições com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, um outro grande acontecimento na vida de qualquer instituição foi a existência dessa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela é uma lei um pouco diferente das outras leis que nós já tínhamos, porque ela traz aí, vem a reforçar algo que também já era um pouco introduzido pela Lei de Acesso à Informação, que é o tal do accountability, o tal da responsabilização e da prestação de contas. E agora ela vem dentro de uma questão que diz respeito aos dados pessoais. E hoje, tanto os dados pessoais quanto os dados não pessoais, que os dois estão sob a tutela da Lei de Acesso à Informação, eles são a base da cidadania do século XXI. Não se tem como se pensar em qualquer modelo de negócio ou qualquer modelo de administração, inclusive de administração pública, que não esteja pautada em dados. A gente precisa ter políticas públicas, serviços públicos que sejam calcados em dados, em estatísticas, em análises técnicas que se pautem em critérios razoáveis para fins de direcionar os nossos recursos. E uma forma de se fazer isso, evidentemente, é por meio dos dados. E dentro desse grande grupo de dados existem os dados não pessoais, assim como os dados pessoais. E esse conjunto, esse universo de dados, que serve para nutrir os nossos sistemas, seja de inteligência artificial ou não, mesmo que a gente esteja aí atrasados, a gente precisa utilizar os dados.
E aí a gente entra dentro da administração pública que se pauta, né? A gente, quando está na administração pública, a gente não consegue muito distinguir o que, isso aqui é um dado de propriedade da administração, ou isso é um dado de propriedade privada, e hoje se diz, não, está dentro da tutela da administração pública, isso são dados que são públicos, e não se entra na discussão da titularidade desses dados, e sim vai se discutir se aquele dado, embora um dado, né, utilizado pela administração pública, se ele teria algum tipo de sigilo, algum sigilo fiscal, algum segredo industrial e comercial, algum tipo de proteção por ser uma informação pessoal. E aí a gente entra especialmente nessa questão da informação pessoal. E aí eu gosto muito de dizer o seguinte, a LGPD, com relação ao poder público, não é uma transformação tão absurda como será eventualmente para uma empresa, que vai passar a ter uma regulação ex ante que não existia. Para o poder público, a gente já tinha todo um tipo de regramento com relação ao tratamento de informações pessoais que estão previstas no artigo 31 da LAI. Então, a mudança não é tão grande, porque o próprio caput do artigo 31 da LAI já trazia a previsão de que as informações pessoais tinham que ser utilizadas, né, observando todos os princípios que regem a administração pública. Então, né, já não seria admissível ou sequer considerado lícito, por exemplo, que um poder público vendesse bancos de dados, permitisse a cessão de bancos de dados, por exemplo, para fins de eleições ou para fins de empresas privadas fazerem publicidade, como aconteceu, por exemplo, a venda de bancos de dados de listas de pensionistas ou lista dos servidores. Isso já não deveria acontecer, já poderia eventualmente ser considerado uma conduta ilícita à luz das legislações que a gente já tinha e que regiam a administração pública, porque afinal, quando se vende ou se cede um determinado banco de dados da administração, se isso não está dentro das nossas normas de regência, já estariam ferindo, né, a própria legalidade da administração pública. Então, nada é tão inovador, nada é tão diferente do que já existia ou que deveria existir desde principalmente quando há 10 anos entrou em vigor a lei de acesso, foi publicada, né, a lei de acesso à informação. Mas tem alguns pontos, no entanto, que essas duas legislações, com a entrada em vigor da LGPD, podem surgir dúvidas, discussões, e muitas vezes são dúvidas até muitas vezes bem intencionadas. Então, tem servidores que estão preocupados, agora entrou a LGPD, o que mudou? Será que eu tenho que deixar de publicar tais dados? Será que tais dados podem ser compartilhados? E muitas vezes essas dúvidas são regidas pela boa-fé, elas estão dentro de uma boa-fé do servidor que quer desempenhar suas atividades da melhor forma possível. Porém, também, ao mesmo tempo, e principalmente nessas últimas semanas, a gente muito viu movimentos, inclusive da sociedade civil, criticando posturas de governos que estão se utilizando da Lei Geral de Proteção de Dados para impedir a transparência, mas numa visão totalmente distorcida da legislação e propriamente distorcida da própria Lei de Acesso à Informação, que permite a divulgação de informações pessoais em certos casos. E aí, qual é o maior ponto, eu acho, que a gente precisaria realmente gastar nossa energia e que está faltando parâmetros interpretativos e que isso gera custos, principalmente custos para uma procuradoria que vai ter que analisar muitos casos e ficar ali quebrando a cabeça para realmente trazer vetores interpretativos que sirvam de orientação para uma ponderação entre dois valores importantes. E aqui cabe mencionar também a título de compartilhamento, porque nem todo mundo, às vezes, está acompanhando. Hoje em dia, a gente teve recentemente uma PEC, né, a PEC 17 de 2019, então, proposta de emenda à Constituição 17 de 2019, foi aprovada recentemente no Congresso Nacional, que colocou como um direito fundamental explícito na nossa Constituição a proteção
aos dados pessoais. Então, hoje em dia, tanto o acesso à informação quanto a proteção dos dados pessoais são dois direitos fundamentais expressos na nossa Constituição, esses dois direitos. Então, a gente, em alguns casos, vai precisar sopesar dois direitos fundamentais que estão ali na mesma relevância constitucional dentro de um artigo 5º da Constituição. E aí, como é que a gente vai conseguir conciliar esses dois valores que são igualmente importantes, né? E a gente lembra da teoria dos princípios e de ponderação de princípios, e que a gente nunca pode, né, quando a gente está tentando conciliar, a gente nunca pode aniquilar totalmente uns valores, mas mesmo que um venha a prevalecer no caso concreto, a gente sempre tenta ainda não esvaziar o segundo valor e tentar promover o máximo possível desses dois valores. E aí a gente vai precisar, em alguns casos, fazer essa ponderação, mas não são todos os casos em que vai existir essa dificuldade. Por que eu digo? Porque, em geral, a regra, pelo artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, as informações pessoais, elas têm acesso restrito. Então, por ter acesso restrito, elas já estariam excepcionadas de uma eventual publicidade. Então, essa seria a regra, e isso, querendo ou não, está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, elas estão em acesso restrito. Porém, há casos em que se entende que há, por exemplo, um interesse geral e preponderante da coletividade de ter conhecimento daquela informação, mesmo que se trate de uma informação pessoal. E aí, quais seriam esses casos? Como é que a gente consegue identificar estes casos? Alguns casos que são mais fáceis, eles vêm previstos, às vezes, em disposições legais específicas, que dizem que, naquele caso, expressamente, aquela informação tem que ser publicada. Então, por exemplo, a gente tem beneficiários pessoas que são beneficiárias, né, de eventuais programas de assistência social. Algumas legislações expressamente prevêem que os beneficiários terão seus nomes publicados no Diário Oficial, e isso nos resguarda, então, quando a gente está nesse conflito de que há, inclusive, uma lei que venha dizer que aquele dado tem que ser publicado. E esses casos são mais fáceis porque o próprio interesse público geral e preponderante já foi reconhecido por uma outra legislação. E aí a gente fazendo isso, um cotejo com a própria lei de acesso de LGPD, a gente percebe que eventual acesso e divulgação daquele dado vai estar respaldado também na LGPD, porque a LGPD permite o acesso ao dado quando for para cumprimento de uma obrigação legal. E aí a gente tem toda essa legislação combinada que acaba dando essa conclusão de que aquele dado pode ser publicado. Mas vamos supor que a gente tem alguns casos que não tem lei específica regrando se aquele dado pessoal tem que ser ou não publicado. Por exemplo, hoje em dia já está mais comum algumas legislações ou até atos infralegais trazerem expressamente que os salários dos servidores têm que ser publicado em transparência ativa. Isso facilita, se já está no decreto, o servidor não tem a menor dúvida de cumprir aquele decreto e ele também vai estar cumprindo uma obrigação legal amplo senso, que também se enquadra dentro da LGPD. Então, a pessoa o servidor vai estar em conformidade com a lei e com a LGPD. Mas vamos supor que não tivesse, né, previsto e a gente tivesse que, no caso concreto, decidir se publicaria ou não o salário dos servidores. E aqui seria fácil também essa solução, porque a gente já tem uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal a respeito disso e que serviria de embasamento para essa orientação jurídica. Porém, no resto, né, de todas as outros casos, nem sempre a gente tem esses vetores que nos ajudam e que são muito simples de resolver e dar essa solução no caso concreto.
A maioria dos casos são dados que nem sempre estão previstos ou que já teve jurisprudência acerca da necessidade de publicação. E, na maioria dos casos, ele envolve dado pessoal e envolve algo referente à administração pública. E aí, será que pode publicar? Será que pode divulgar ou não? E a resposta vai depender muito do caso concreto, e cada caso vai ter um interesse diferente a ser colocado. Engraçado que está tendo aí várias decisões da CGU como terceira instância de vários desses casos difíceis, e cada um dos casos, nem todos são unânimes, ou nem todos concordam, às vezes, com a solução, né, que eventualmente foi dada em cada caso. E aí queria trazer alguns casos para vocês, para a gente refletir conjuntamente e para que a gente possa ver se vocês concordariam ou como vocês resolveriam se algum caso desse chegasse, né, na Procuradoria para Orientação Jurídica, quando o gestor quer saber se ele deve dar ou não acesso àquele dado que algum cidadão está solicitando. E aí, pessoal, por exemplo, teve um pedido de acesso à informação referente à lista de crianças que estavam matriculadas em uma determinada escola pública. E isso foi negado o acesso a esses dados, porque se diz que, primeiro, já tinha sido divulgada uma lista quando essas crianças passaram, né, pelo processo seletivo, porque era um tipo de escola que tem um processo seletivo para entrada, mesmo sendo pública, porque é um serviço, né, diferenciado e é uma escola reconhecida como um bom ensino, então há grande procura por aquela escola, e toda vez que tem essa seleção, é publicado a lista das crianças e adolescentes que passaram nessa seleção pública. Porém, o pedido de acesso, ele não queria saber quem tinha sido selecionado, e sim ele queria a evolução de todas aquelas crianças ao longo de 5 anos, né, qual a série que aquelas crianças estavam e a lista das crianças que estavam matriculadas naquela escola. Nesse caso, olha só os interesses que a gente tem em jogo. Primeiro, a publicidade referente, né, a quem está matriculado numa escola pública. Há, com certeza, um interesse público nesse conhecimento, porque, afinal, é uma escola pública, é investimento público, existe, né, toda uma política educacional que vem dentro de uma política da administração pública, então a gente tem interesse na divulgação desse dado. Por um outro lado, o outro interesse que estava em conflito era um dado de uma criança e um adolescente. E a partir do momento em que fosse disponibilizado os dados das crianças que estavam matriculadas num período de 5 anos, por exemplo, seria possível, inclusive, se verificar se aquela criança tinha ou não eventualmente repetido, tinha rodado, não tinha tido um bom desempenho, seria possível, por meio desses dados, saber tais informações. E se sopesou, então, no caso concreto, esses dois interesses e se entendeu o seguinte: se a gente divulgar essa informação dessa forma como foi requerida, é muito provável que a gente consiga identificar a própria evolução de certas crianças. E isso seria, né, algo extremamente perigoso em termos de proteção da infância e da adolescência, porque tu colocaria essas pessoas, inclusive, em eventual vulnerabilidade. E como vocês sabem, o nosso ordenamento jurídico dá prioridade, né, à proteção e ao desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, nesse caso, né, se decidiu que prevaleceria, neste caso, a informação, a proteção à informação pessoal, e não foi divulgada a lista dessas matrículas com o desenvolvimento dos anos. Mas a crítica que se coloca e um ponto que poderia ser explorado é: será que não haveria outra forma de dar este acesso, talvez não por discriminação de anos, que pudesse ver a evolução da criança, mas talvez que tu conseguisse saber quem está matriculado naquela escola, até para confirmar e fazer um cotejo com a lista daquelas pessoas que foram aprovadas, né? Muito parecido com uma lista de concurso. Não adianta só ser publicada a lista de quem passou,
também tem que ter a lista de quem tomou posse, até para poder se confirmar se quem tomou posse de fato foi aprovado e também, além de ser aprovado, se foi respeitada uma determinada classificação. Então, esse foi um caso aí controverso e interessante. Existem talvez outros casos que são mais fáceis também de serem resolvidos. A gente viu aí a notícia da questão das pessoas que ingressam em prédios públicos e se poderia ser divulgada ou não a lista dessas pessoas que ingressam nesses estabelecimentos públicos. E aí, apesar de ser, né, uma informação pessoal, então o dado daquela pessoa que ingressou num determinado prédio público, isso é um dado pessoal. No entanto, se entende que há um interesse geral público preponderante na divulgação dessa informação, porque, afinal, a pessoa estava num prédio público para encontrar, provavelmente, algum servidor ou até algum agente político, e às vezes de altos cargos na instituição. E, como vocês sabem, a própria divulgação das agendas públicas, das agendas dos nossos governantes e agentes, elas são também algo que tem que ser dada publicidade, ainda mais e com um dever ainda maior quando estamos diante de servidores que ocupam, ou agentes políticos que ocupam uma maior hierarquia e uma maior relevância das atribuições em certas instituições ou em certos poderes. Então, se entendeu que é necessário divulgar dados, né, de pessoas que ingressam em prédios públicos, especialmente esse caso tinha sido no Palácio do Planalto, para saber quem tinha feito visitas ao presidente da República. E aí, nesse caso, né, o que tem que ser levado em consideração? Primeiro, a questão da própria agenda pública, até para fins de transparência e próprio controle de lobby, que o lobby em si não é algo ilícito, mas ele também precisa ser transparente. Então, é uma das formas de controle do próprio lobby, é a divulgação dessas informações, mesmo sendo informações pessoais, e também se leva em consideração, como se levou neste caso, o cargo ocupado pelo agente que recebeu aquela visita. E quanto maior a hierarquia e maior a relevância do cargo, maior o dever de transparência e mais interesse público prepondera face o interesse pessoal de resguardar aquela informação pessoal. Então, assim, é um outro caso interessante. Vocês vão analisar, e eu não sei como está nas instituições de vocês, se está tendo essa preocupação, se as respostas, né, aos requerimentos do cidadão está um pouco mais recebendo maior preocupação e envio maior a procuradorias, as procuradorias para esclarecimentos, e de qualquer forma existem, né, alguns órgãos que estão mais preocupados, né? Um caso foi o próprio Ministério da Economia, que também eles tinham muitos dados abertos no seu site, e a partir do momento em que entrou em vigor a LGPD, eles entenderam por retirar certos dados, porque talvez tais dados que já estavam publicados em transparência ativa, talvez estivessem violando a própria LGPD. Dentro desse caso, né, existiu a questão de discussão sobre os relatórios de fiscalização do trabalho em condições análogas à escravidão, que foram retirados e houve a retirada da publicidade desses relatórios. E aí isso também foi um outro caso super interessante que foi julgado pela Controladoria Geral da União e que se decidiu que, neste caso, não haveria motivos para restringir esse acesso a esse relatório e que existia, sim, um interesse geral preponderante das informações constantes nesse relatório, porque, afinal, a publicidade face a um crime tão gravoso, de tamanha reprovabilidade, ele tem um interesse que prepondera frente à eventual informação pessoal constante nesses relatórios. Com exceção, evidentemente,
daqueles dados que dizem respeito a vítimas, né? A vítimas destes crimes. E aí, de fato, tais vítimas têm o direito de ter a sua identidade, a sua identificação preservada. Mas eventuais outras pessoas que sejam mencionadas nesses relatórios que não sejam vítimas, aí não há esse tipo de proteção, não seria necessária, já que há a preponderância do interesse público na divulgação destes relatórios. A ideia, né, que eu queria trazer assim era trazer esses casos para a gente tentar ver na prática, né, não ficar muito teórico. O que a gente tem visto hoje são muitas discussões sobre Lei Geral de Proteção de Dados ou Lei de Acesso à Informação, que ficam muito teóricos e que a gente, quando chega o caso propriamente para nós resolvermos, né, para nós opinarmos como procuradores, às vezes a questão fica um pouco mais cinzenta e mais nebulosa. Então, eu queria trazer para vocês esse tipo de casos, né? E para finalizar, eu vou trazer outros casos que talvez vocês possam ter no dia a dia de vocês. A gente também tem muitos casos referentes a isenções. Então, renúncias de receitas que são feitas pelas gestões municipais, como também pode acontecer Estado e Federação, e a gente tem todo um regramento referente à Lei de Responsabilidade Fiscal que exige um standard de transparência ainda maior do que outros tipos de situações. E aí a gente pode se deparar também com outras situações difíceis de concretização e de sobrepesar, por exemplo, o que deve prevalecer. Eu acredito, como regra geral, um beneficiário, né, de isenção fiscal, por exemplo, de isenções não gerais, ele não tem, né, ele não pode exigir que haja a preservação de uma restrição ao acesso aos dados dessas pessoas que receberam eventual isenção, até para fins de controle. Porém, existem exceções, nem sempre todos os beneficiários, por exemplo, de isenções precisam ser divulgados ou receber esse tipo de acesso. Quais seriam esses casos? Principalmente quando a gente estiver diante de dados sensíveis. E aí, sempre quando tiver esse duelo entre acesso à informação e dados sensíveis, aí a questão é um pouco mais sensível, como o próprio nome diz, e aí a gente vai ter que ter um cuidado maior. Por exemplo, vamos supor que, assim como no município aqui de Porto Alegre, provavelmente muitos municípios de vocês têm a questão de isenções, não em caráter geral, mas em alguns casos em que o beneficiário precisa preencher certos requisitos. E, às vezes, esses requisitos não são só requisitos referentes a, como às vezes tem, né, para promoção de alguns interesses de entidades religiosas, de função de assistência social, entre outros casos. Mas também a isenção pode ser concedida para aquele proprietário ou possuidor de um imóvel que, por exemplo, tem uma determinada doença que se entende que ele pode ser, então, isento, que se entende relevante dar aquela isenção. E eu pergunto, será que nesse caso, né, o que prevaleceria? O direito da sociedade de saber quem está recebendo aquela isenção ou o direito daquela pessoa que tem aquela doença de ter preservado, né, a sua condição de saúde, que é um dado sensível. Nesse caso, eu entendo que deve prevalecer o direito à pessoa de não ser exposta à sua condição de saúde, por ser, né, algo que é sensível, e aqui prevaleceria frente à eventual divulgação daqueles que receberam uma isenção fiscal, por exemplo, ou, se fosse o caso, quando, por exemplo, tem alguns municípios que têm a isenção fiscal se a pessoa que recebe é órfão, menor
e pobre, menor não emancipado e pobre. Aqui, evidentemente, também é uma outra questão que envolve dados de crianças e adolescentes. Então, imagina, a pessoa já é órfã, já sofreu com essa situação na sua vida, e ainda isso ser divulgado, né, para fins de promover a transparência em relação a uma isenção, se entende que deveria prevalecer, evidentemente, o interesse daquela criança e do adolescente. Então, é mais um outro caso para mostrar que realmente é difícil, né? Nem sempre existe uma receita de bolo para ser seguida quando chegar esses pedidos. Cada caso precisa ser observado e cada caso pode ter justificativas diferentes que deem resultados diferentes a respeito de qual interesse vir a prevalecer quando estamos, né, tentando conciliar o interesse geral público preponderante ou a preservação daquela pessoa, a proteção àquela pessoa. E aí eu acho que também uma mensagem geral e uma mensagem final que eu gostaria de trazer para vocês é a seguinte, que independentemente da opinião que vocês venham a dar, a opinião jurídica que vocês venham a orientar para um determinado administrador, para um gestor, para qualquer servidor que venha consultar vocês como procuradores, quando está tendo essa dificuldade de saber se deve dar acesso ou não àquela informação, justamente por esses casos mais difíceis, que não tem legislação, que não tem jurisprudência, que não tem parâmetros tão certos, é muito importante sempre, independentemente de qual resultado nessa tentativa, né, de solução desse imbricamento desses dois princípios, é sempre, primeiro, fundamentar. Isso é uma obrigação prevista na própria Lei de Acesso à Informação. Então, qualquer negativa de acesso à informação, seja uma negativa total ou parcial, ela sempre deve ser justificada. É isso que vai resguardar o procurador e o seu próprio orientando. Então, é isso que precisa, né, ser resguardado, os fundamentos para aquela negativa, seja parcial ou seja total. Além disso, mesmo que se conclua, por exemplo, nesses casos que eu falei para vocês, de questões de doenças ou pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, como uma criança, um adolescente órfão, é muito importante que, mesmo que nesses casos se entenda por preservação da informação pessoal para proteger um interesse que, naquele caso, é maior que o próprio interesse do que a própria transparência pública, sempre tente dar um mecanismo alternativo para a gente ainda assim promover a transparência. E sempre tem hipóteses que dá para tentar conciliar. Então, por exemplo, uma das ferramentas seria a própria anonimização, que é trazida pela própria LGPD. Então, um meio de fazer isso seria tentar anonimizar esses dados, mas prestar essa informação ao cidadão, à sociedade, às organizações do terceiro setor que estão fazendo, diga-se de passagem, um papel relevante no controle dos atos da administração pública. Além da anonimização, uma técnica também que é muito difundida e que tem que ser buscada é a própria tentativa de descaracterização ou minimização dos dados. Então, eventualmente, a gente pode não dar todos os dados, mas dar alguns dados, né? E aqueles outros dados que não sejam necessários, a gente pode descaracterizá-los. Então, por exemplo, eu vou dar o nome da pessoa, mas eu preciso eventualmente dar o CPF. Em precisando dar o CPF, não põe o CPF completo, descaracterize o CPF. Isso já é uma boa prática super adotada por outros órgãos e, inclusive, com recomendações em algumas legislações, principalmente em âmbito federal, a gente já viu esse tipo de recomendação. A outra questão é o seguinte também, busquem, né, botar dados gerais em transparência ativa.
dados gerais não identificados, que não identifiquem a pessoa, e isso impede e evita milhões de pedidos de acesso à informação por meio da transparência passiva, e impede, talvez, essas discussões, essas digressões eternas sobre se deve ou não ser publicado, porque talvez os dados gerais anonimizados sobre políticas, isenções, recursos utilizados, talvez eles já cumpram a função de informação para aquele que está buscando tais informações. Então, sempre buscar uma alternativa para melhor promover os dois interesses em jogo. Uma outra possibilidade, uma outra dica também é a questão do acesso parcial. Então, por exemplo, em determinados casos, acesso a processos, em alguns casos pode ser percebido que não se pode dar o acesso integral daquele processo, porque isso poderia comprometer algumas informações ali que não deveriam ser acessadas por preservação do dado pessoal. Mas isso não impede que aquelas partes em que não há aqueles dados pessoais que seja dado acesso. Por exemplo, em um processo que tem ali cópia do CPF, cópia do RG, cópia do endereço da pessoa, mas tem pareceres jurídicos que fizeram uma análise do caso sem identificar a pessoa no seu parecer, sem trazer dados, esses dados da pessoa no seu parecer. Por que não dar acesso a esse parecer ou às decisões da administração que não trazem elementos que possam vir identificar ou constranger eventualmente a pessoa? Então, isso são alternativas que a própria lei já traz aí há 10 anos de acesso parcial. E, infelizmente, a gente ainda não está tão maduro com relação à lei de acesso à informação. Mas, felizmente, a LGPD entrou em vigor e entrou com uma força muito grande, né, com muitas pessoas aí lutando pela legislação, com algo que está sempre sendo noticiado na mídia. Então, talvez toda essa força que a LGPD tem, né, de muito prestígio na sociedade como algo que foi super importante para a evolução tecnológica do Brasil e a própria inserção do Brasil no mercado internacional, que isso sirva, né, para que a gente possa talvez avançar naqueles pilares que a lei sozinha não teria conseguido avançar. E quais seriam, né, esses pilares? Principalmente a questão da accountability, da transparência, que a própria LGPD vem dizer que tem que ser dada transparência. Então, cabe aos órgãos públicos agora disponibilizar os convênios que são firmados para fins de acesso a dados, por exemplo, para fins de políticas fiscais. Isso já deveria constar, né, em políticas de dados abertos, mas agora a LGPD vem e reforça mais uma vez que esses dados estejam em políticas de dados abertos. Então, a mensagem final é o seguinte: temos duas leis super importantes, super modernas, que estão alinhadas às melhores orientações internacionais, principalmente aí da própria OCDE, que muito fomenta os dados, a circulação dos dados, a publicação, a transparência. Isso é importante também para a economia, não só para evitar corrupção, para evitar atos, né, desvirtuados na administração pública, mas dados abertos também são imprescindíveis para novas tecnologias, para novas cidades inteligentes. Aí já estamos com 5G, só que para, né, os dispositivos funcionarem, vamos precisar de dados, e muitas vezes esses dados vão ter que ser fornecidos pelo poder público. E para isso a gente tem que andar em conjunto com a própria Lei Geral de Proteção de Dados. Este é o futuro, e isto é a base tanto da cidadania do século XXI, como também da economia do século XXI, que seja também do governo necessário para esta nova realidade. Então é isso, pessoal, muito obrigada, e fico aí à disposição para quem quiser conversar mais um pouquinho. Obrigada. Obrigado, doutora Daniela, pela sua exposição, pela síntese da matéria. Eu gostaria de abordar dois aspectos que me pareceram interessantes. Um deles relacionado à sua fala,
que diz respeito à aprovação recentemente de uma emenda constitucional elevando a direito fundamental a proteção de dados. Essa me parece não sei se é um desdobramento imprevisto da aprovação da Lei de Proteção de Dados ou se é uma consequência natural, mas me parece que nós estamos trazendo para o nosso sistema jurídico conceitos que não são muito... Primeiro que não são usuais, não são habituais, porque são conceitos modernos. A sociedade baseada no tratamento de dados é uma coisa recentíssima e como a senhora acabou de dizer, é a economia do futuro, é a sociedade do futuro, mas todos nós já sofremos com a disseminação de dados quando nós recebemos insistentemente ligações telefônicas ou mensagens por celular que alguém passou as nossas informações para essas empresas que exercem uma atividade econômica de uma forma muito ostensiva. O que me chama um pouco a atenção é que nós trabalhamos com conceitos que me parecem de origem bastante diferentes. A ideia de público me parece ser uma ideia que tem uma raiz muito forte no direito latino, no direito romano, nessa tradição romana. E a ideia de privacidade me parece ter uma tradição muito forte no direito anglo-saxão. E me parece que no Brasil nós temos como de hábito incorporar conceitos jurídicos de origens diversas e às vezes nós temos que lutar muito para chegar a uma solução operacional nesta questão. A questão que eu gostaria de colocar para a senhora é se o reconhecimento no nível constitucional da proteção de dados como um direito fundamental pode levar, eventualmente, à revisão de conceitos anteriores e da jurisprudência anterior, como, por exemplo, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que permite publicar nomes de servidores públicos e os respectivos salários. Isso deve ter causado problemas em várias cidades, mas aqui em São Paulo causou uma série de problemas, inclusive com petições à prefeitura para informar dados em ações de direito de família, que evidentemente não era o fim desse tipo de divulgação de dados. Então essa é uma questão que eu gostaria de colocar para a senhora, inclusive tocando um pouco a questão que foi posta sobre a proteção da identidade de algumas pessoas que são beneficiárias de recursos públicos. Porque também uma outra coisa que me chama um pouco a atenção é que, em geral, os direitos fundamentais todos foram desenvolvidos e foram construídos historicamente para proteger os administrados da atuação dos governantes, o cidadão ou o súdito da atuação do governante. Em algumas situações, parece que nós estamos invertendo, nós estamos expondo os súditos ou cidadãos à ação dos governantes. Eu gostaria de fazer essa primeira colocação. Uma outra questão, agora já saindo um pouco da nossa análise, há uns 2 meses atrás foi julgado na Inglaterra um caso que era relativo ao testamento do Duque de Edimburgo, o falecido marido da Rainha Elizabeth. E eles têm lá uma previsão legal que os testamentos precisam ser públicos e abertos para todos os que vivem no regime da Inglaterra. E existe lá uma tradição, desde 1910, de que os testamentos dos parentes públicos, dos parentes próximos do monarca, acabam sendo secretos e abertos e resolvidos secretamente. E eles fazem lá, tem alguns conceitos característicos do direito constitucional inglês, como manter a privacidade das comunicações do monarca, mas eles têm lá uma ideia que eles trabalham, que é a separação entre o interesse público e a curiosidade pública. Como que nós sabemos aqui no Brasil, quando nós estamos diante de uma situação em que é de interesse público, e como que nós estamos aqui no Brasil diante de uma situação em que nós estamos apenas diante de uma curiosidade pública? Claro, eu não espero dessa última questão uma resposta
conclusiva, mas eu gostaria de ouvir seus comentários sobre esse tema. Eu achei fantástica todas as colocações que foram feitas, super interessantes, inclusive super profundas sobre a temática. E eu acho que a gente pode começar a tentar responder essas colocações dizendo o seguinte, que a própria evolução de um reconhecimento de um direito autônomo de proteção aos dados pessoais, ela vem justamente para dizer que proteção aos dados pessoais é diferente de privacidade. Justamente, e aí poderia ser, se a gente for revisitar até os próprios precedentes do STF com relação à remuneração de servidores públicos, em algumas passagens de suas fundamentações, eles dizem que a exposição da remuneração do servidor não era algo que dizia respeito à imagem, à honra ou, eventualmente, à privacidade e à intimidade do servidor. E, por isso, né, era também um motivo para a publicidade daquela remuneração. E aí, quando a gente entra num contexto e que foi toda a luta para a própria aprovação dessa PEC, ou independentemente da PEC, de ser reconhecida a existência de um direito autônomo da proteção de dados descolada da privacidade, é justamente para sair dessa análise subjetiva se aquilo ali seria algo que estaria ou não afetando, né, a honra, a imagem, a questão da personalidade, né, dos direitos de personalidade da pessoa, e tu passaria para uma análise objetiva, muito mais simplificada, de saber se aquilo ali é um dado pessoal ou não, e sendo um dado pessoal, a gente não entra nesse subjetivismo e parte para análise para saber se pode haver aquele tratamento ou não. Mas, com relação, né, aos salários públicos, aos salários dos servidores públicos, muito se discute que sim, que talvez houvesse uma revisão e talvez um novo posicionamento por parte do Supremo Tribunal Federal, à luz deste contexto que eles mesmos reconheceram, né, em 2020, acerca da existência aí de um direito autônomo à proteção de dados pessoais e que, por isso, poderia não se precisar mais da discussão se aquilo ali era algo ou não relacionado à privacidade, que naquela época se entendeu que não era relacionado à privacidade. E, independentemente disso, ainda que venha essa discussão com relação à proteção de dados pessoais, minha opinião, e eu sei que tem muitas pessoas que não concordam comigo, talvez até Marcos, tu também não concorde comigo, eu acho que prevalece o interesse público geral, mesmo que seja por curiosidade, que as pessoas entrem para saber o meu salário, mas eu acho que prepondera o interesse público geral. Mas eu sei e eu conheço argumentos muito sólidos para posicionamentos diferentes. Só que, com relação, né, o que eu acho que seria uma compatibilização da proteção de dados pessoais, agora reconhecida como um direito autônomo, um direito fundamental explícito na nossa Constituição, é que eu disponibilizo o salário, mas eu não preciso colocar, por exemplo, o meu CPF inteiro ao lado do meu nome. Talvez tenha que ter o meu CPF descaracterizado. Além disso, o meu nome não pode estar indexado no Google. Tem que estar no site, em transparência ativa, mas não pode ser a primeira coisa que alguém pesquise meu nome e o primeiro resultado daquela pesquisa no Google esteja ali indexado o meu salário, porque isso seria uma forma de não ter a necessidade de estar indexado no Google o meu salário me expondo. Outra questão que se diz, a administração pública precisa começar a fazer relatórios de impactos para ver se a forma como aqueles dados estão sendo disponibilizados não estão gerando danos extra para o servidor. Por exemplo, se constatou que pessoas que começam com o nome letra A e que sempre aparecem naquela lista geral quando vai para uma pesquisa de todos os servidores, elas são as maiores vítimas ou vítimas reiteradas de fraudes, porque seus nomes aparecem primeiro e são capturadas ali para serem eventualmente sujeitas a certos tipos de
ilícitos. Então, talvez teria que se cuidar para não ter essa lista alfabética, mas ter alguma outra forma sem prejudicar a transparência para o cidadão. Isso que eu acho que seria uma leitura conjugada entre Lei de Acesso à Informação e LGPD. Mas, evidentemente, que eu posso não estar 100% correta e nem acertar se isso vai ser o futuro, de que vai ser decidido ou não do STF. Mas eu acho que tem um interesse geral público preponderante na divulgação da remuneração. Claro que existem o próprio exemplo, né, do testamento, e ali tu vê, né, que é uma pessoa pública, que é uma pessoa que tem o papel da monarquia, né, no Reino Unido é algo extremamente diferente até do que a gente tem aqui com relação aos nossos agentes públicos, mas a tradição é um pouco diferente, né? E eu acho que falou muito bem, são coisas que vieram fragmentadas e vieram também sem a devida cultura e o devido filtro. E, na verdade, a gente vê que na União Europeia, principalmente, já existia uma tradição absurda com relação à privacidade, e depois já existia todo um desenvolvimento desde a década de 70 com relação à proteção de dados, já reconhecido como um direito autônomo e com uma regulação que vigorou ali desde 95, com essa regulamentação muito parecida com o que a gente tem agora, e que veio inserida, né, no nosso contexto aqui, sem um menor desenvolvimento prévio, caiu de paraquedas uma legislação super moderna com relação à proteção de dados pessoais. Mas eu acho que a gente tem que ter muita cautela e eu acho, por um outro lado, que a transparência é super importante. Eu acho que é um valor assim que sempre tem que ser cuidado para não ser sacrificado, mesmo que ainda ela só sirva para curiosidade, porque a gente ainda não é instruído também a utilizar esses dados que são publicados para fins de conhecimento, para fins de mudança cultural ou para fins de cobrança do próprio governo. Infelizmente, a gente só fica mais na curiosidade. Mas, enfim, são assuntos extremamente complexos e eu acho que também, assim, não tem uma resposta que vai agradar a todos, mas, assim, se eu pudesse dar meu palpite, eu acho que não vai mudar com relação aos salários dos servidores, tá? Mas eu posso estar errada, mas eu até queria saber, Marcos, qual é a tua opinião? Bom, obrigado, doutora Daniela, por uma aula sobre a questão. Eu, na verdade, não tenho uma opinião muito firme sobre a mudança da jurisprudência. A experiência que nós tivemos aqui em São Paulo, quando foi divulgada a informação sobre os salários dos servidores, é que nos primeiros dias foi uma quantidade de acessos gigantesca. E depois isso voltou, aí talvez na curiosidade, na exposição pela imprensa, mas depois isso voltou a um nível mais ordinário de acessos e o que talvez a Lei Geral de Proteção de Dados precise levar a uma reflexão e talvez a uma revisão seriam aquelas políticas de exposição das bases de dados decorrentes de uma reflexão sobre o governo aberto. Nós tivemos aqui em São Paulo, acho que ainda temos, a obrigação de disponibilizar várias bases de dados em formato aberto para tratamento pelos interessados. O tema, de fato, é muito amplo e acho que nós chegamos aqui à parte final do nosso tema, então eu vou, de novo, agradecer, doutora Daniela, pela exposição, agradecer pela resposta aos questionamentos que eu fiz e vou agradecer a todos os que estiveram conosco aqui, que participaram do Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Nós esperamos que o ano que vem consigamos estar em Recife, finalmente. Nós já estamos prometidos para esse congresso há 2 anos e, infelizmente, por conta da pandemia, não conseguimos fazer. E eu queria agradecer a todos os que participaram da organização do congresso, na pessoa da doutora Thaisa, que assim eu já não esqueço de ninguém. Agradeço à nossa diretora de eventos científicos. Doutora Daniela, eu devolvo a palavra para o nosso encerramento. Imagina, eu que agradeço e olha, eu acho que as suas perguntas foram a cereja do bolo, porque foram super boas e essa questão da abertura
banco de dados, com relação a um formato que possa, né, ser reutilizado. Isso aí vai ser um tema que eu acho que é o tema do futuro e vai ser aí bem importante para os procuradores também estarem alinhados e entenderem, né, as consequências e o que isso representa também para a própria economia. Então, acho que tu falou muito bem. Eu agradeço a todos que estão presentes e a toda a organização desse evento, que eu sei que não é fácil, que dá trabalho e que fazem isso, né, de coração para que a nossa carreira possa ir cada vez mais avançar. Então, muito obrigada a todos. Até mais.